Queridos, feliz sábado a todos. Que Deus continue abençoando a sua vida e que nesse momento nós possamos estar completamente conectados com o céu. Muitas pessoas, quando passa assim a virada de ano, e até mesmo antes da virada de ano, muitas pessoas ficam pensando, planejando, analisando o que deu certo, o que deu errado, para tomar, quem sabe, um outro rumo. E esse, por incrível que pareça, esse pode ser o melhor ano da sua vida. Veja bem, pode ser. Por que eu estou falando pode ser? Existem condições para isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Como eu falei para vocês, esse pode ser o melhor ano da sua vida. Por que isso? Um ano a menos para a volta de Cristo Jesus. E o que é que nós ansiamos tanto nessa terra? A volta de Jesus. Então é um ano a menos. Oportunidades nós vamos ter durante esse ano de levar a luz que é Jesus para as outras pessoas. Eu não posso dizer aqui para vocês se nós teremos os 365 dias, porque o futuro não nos pertence. Porém, se nós tivermos 1, 2, 3, 4, 200 dias que a gente possa aproveitar para levar Cristo às outras pessoas. E João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você acha que esse mundo está em trevas? Sim ou não? Sim. A vida tem sido difícil aqui nesse mundo? Sim. Mas nós temos quem? Jesus. E Ele é luz. E aquele que segue a Cristo anda onde? Na luz. Às vezes, querido, eu fico me perguntando, será se de fato nós temos sido luz? Ou será se nós estamos na mesma situação das pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador? Em um mundo difícil, é natural que nós, seres humanos, a gente se sinta triste, a gente se sinta às vezes cabisbaixo, porém Deus nos fortalece. Ele reaviva a nossa fé. Ele nos dá aquela força que nós, como humanos, não temos. Porque Ele é a luz do mundo. E é Ele que brilha nesse mundo. E se nós estamos com Ele, se nós estamos nele, nós seremos luz neste mundo de escuridão. Então, esse ano pode ser o melhor da sua vida. Se você estiver com quem? Com Jesus Cristo, que é a luz deste mundo. Agora abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 119. Salmo 119. A segunda condição. Versículo 105. Todos encontraram? Você que está em casa também, se estiver com a sua Bíblia, abra para lermos juntos. Diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós não sabemos o que vai acontecer nestes próximos dias, neste ano. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Cristo, nós teremos tudo aquilo que nós necessitarmos para prosseguir. Com alegria, com força, com fé, com esperança, com motivação. Mas para isso, Cristo precisa estar em primeiro lugar. E a sua palavra tem que ser o nosso manual de vida. Queridos, às vezes a gente diz assim: mas eu já li a Bíblia várias vezes. Eu já fiz ano bíblico diversas vezes. Eu conheço, já faz muito tempo que eu sou da igreja, tenho muito conhecimento. Isso não é o suficiente. Todos os dias, no primeiro momento do seu dia, nós precisamos buscar a Cristo e pedir a orientação dele para aquele dia. Quando eu falo isso, me lembra muito os seminários de enriquecimento espiritual.
acredito aqui que todos já fizeram, se não a maioria. E uma das ênfases do seminário de comunhão e profecia é justamente essa: procurar a Deus nos primeiros momentos do dia, para pedirmos orientação a Ele que sabe de todas as coisas. A mudança de ano em si, ela não significa muita coisa. Às vezes eu paro e fico pensando, né? As pessoas dizem assim: nossa, vai mudar o ano, coisas boas vão acontecer, o Covid já se foi. Será que é assim mesmo? Um dia para o outro, tudo muda, as coisas ruins acabam, sua vida vira de uma hora para outra? Não é assim. A mudança de ano não significa mudança de vida. Você precisa buscar a Cristo para que Ele transforme o seu viver. Aí sim, nós podemos ver diferença. Mas se eu e você continuarmos do mesmo jeito, o ano vai ser semelhante a 2020 ou pior do que o que ele foi. Então, para isso, a gente precisa reconhecer a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. É tempo de orar mais, é tempo de estudar mais a Bíblia, é tempo de se consagrar mais, de mudar os nossos hábitos, para que Cristo viva cada vez mais em nós. Tem uma história na Bíblia que nos retrata muito bem sobre os momentos de dificuldade e como superá-los. E está lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Interessante que os momentos de crise, eles mostram, revelam quem somos nós. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes, um momento de crise, um momento difícil, mostra de fato quem você é, com quem você está, a quem você está servindo. Vamos lá. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve o quê? Fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase quantos anos? 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, olhe só o contexto. Imagine só se fosse você aí nessa situação. Você é muito bem casada, tem seu marido e seus 2 filhos. E naquele local ali onde você mora, tinha muita fome. Crise. Vocês decidem ir para um outro local. Você vai para um outro local. E aí, assim, gente, a gente está falando aqui de Noemi, mas também você que é homem, se imagina com a sua esposa, os seus filhos e etc. E aí vocês vão para um outro local. E quando chega naquele outro local, você perde o seu esposo, a sua esposa. Passam-se alguns anos e você perde seus 2 únicos filhos. Que situação! Distante da sua cidade natal, distante de parentes e vizinhos, você se encontra ali com as suas 2 noras. Situação difícil, hein? Quantas situações difíceis você já passou na sua vida? Será que dá para contar? Não. No ano passado, como que foi o ano de 2020 para você? Quais foram as situações, os desafios que você se sentiu sem forças, que você se sentiu desesperançoso? Quais lições você aprendeu no contexto de dificuldade na sua vida? Bem, queridos, momentos de crises acontecem na vida de cristãos e de não cristãos. Às vezes, a gente acha que não acontece na nossa vida porque nós somos cristãos, mas também acontecem nas nossas vidas. E qual é o diferencial?
A diferença é que nós conhecemos a Cristo e Ele nos restabelece. Ele nos concede resiliência, que é justamente a capacidade de você superar, de você se reinventar dentro da situação de crise. Continuando na história, no versículo 6 diz o seguinte: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dois aspectos que eu gostaríamos que nós olhássemos. Primeiro ponto, ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão dela? Voltar. Às vezes, a gente está em situações difíceis e a gente também precisa tomar decisões. Que decisões você tem tomado frente às dificuldades? O que você tem feito da sua vida nos momentos difíceis? Ela decidiu voltar. E no finalzinho do versículo diz assim: nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, ela reconheceu que Deus estava provendo aquilo que o seu povo necessitava. Queridos, Deus também tem provido para mim e para você. Estamos vivenciando tempos difíceis. E quantas bênçãos foram relatadas aqui no culto, no momento do pôr do sol, na virada de ano. Muitas bênçãos foram relatadas. E eu acredito que cada um que aqui está também tem bênçãos para relatar. Deus continua provendo para o seu povo. Vamos continuar na história, diz o seguinte, versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Aqui nós já podemos aprender uma outra lição. Será que elas eram interesseiras? O que elas iriam ganhar indo com Noemi? O que vocês acham? Aqui, queridos, nos mostra uma relação interpessoal de forma despretensiosa, no sentido de querer ganhar em cima do outro, ou de querer se beneficiar. Noemi disse a elas: por que vocês querem ir comigo? Eu não tenho mais filhos. Mesmo que eu tivesse um marido, mesmo que eu tivesse grávida, vocês iriam esperar muitos anos até que eles crescessem? Então, elas estavam com Noemi com sinceridade. E é assim que nós devemos nos relacionar com as pessoas, com sinceridade, sem querer ganhar vantagem, sem querer se beneficiar, mas sim por amor uns aos outros. E continua o seguinte, versículo 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E nesse momento nós podemos ver
Que exemplo Noemi era, a tal ponto que ela reconheceu o Deus de Noemi. Vocês prestaram atenção no finalzinho do versículo que diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que exemplo nós estamos dando para as pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas têm nos reconhecido como cristãos? Será que as pessoas, elas têm reconhecido o Deus na qual nós servimos? E o mais importante, será que através do nosso exemplo, as pessoas têm se entregado a Cristo? Nesse momento, Ruth, ela reconheceu a Deus como Salvador. E eu fico me perguntando, diante de tanta escuridão, de tantas coisas ruins acontecendo, será se nós estamos conseguindo passar para as pessoas a luz de Cristo, a tal ponto que elas busquem ao nosso Deus, ao Deus na qual nós servimos? Queridos, é importante nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, como nós temos vivido. Às vezes é difícil a gente deixar alguns hábitos, e não é uma mudança de ano que vai fazer toda uma reviravolta na sua vida, e até pode fazer, se assim você permitir, se assim eu permitir, se assim buscarmos a Deus. E daí a necessidade da gente estar atento. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Como nós temos vivido neste mundo? Quando eu falo isso, eu digo no sentido geral, tudo. Como nós estamos nos portando, o que nós estamos falando, o que nós estamos comendo, o que nós estamos vestindo, que filmes estamos assistindo, que músicas temos ouvido. Nós sabemos que tudo isso constitui quem nós somos. Tudo isso alimenta a nossa mente, seja com pensamentos bons ou sejam com pensamentos maus. Seja enfraquecendo-nos emocionalmente, ou seja, nos fortalecendo emocionalmente. E eu digo mais, queridos, sem Cristo, nós não vamos conseguir chegar até o fim. É impossível. O mundo ele está um caos. As pessoas cada vez mais estão debilitadas, enfraquecidas psiquicamente, espiritualmente e fisicamente. Então, se nós temos esse conhecimento, nós sabemos da urgência de buscar Cristo como nosso Senhor e Salvador, em primeiro lugar nas nossas vidas. E aqui nós vimos o exemplo de Noemi. E nós também precisamos se preocupar com isso. Vocês já ouviram essa frase assim? Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Ninguém paga as minhas contas. Já viram isso? Vocês concordam com essa frase? Eu já disse essa frase há alguns anos atrás. Até uma vez que eu estava aqui na igreja do parque e uma pessoa pregou e falou sobre isso. E a partir daquele dia ali eu comecei a pensar. Independente de quem paga as minhas contas, eu preciso refletir a Cristo. Independente de quem lhe custeia, de quem paga as suas contas, você precisa refletir o caráter de Cristo, se você for um cristão. Se nós estamos seguindo a Cristo, isso é automático. Então, naquele momento ali de Noemi, a gente percebeu que ela estava sendo uma cristã. Mas vocês perceberam que às vezes ela dizia assim, durante o relato, o Senhor não estava atento a mim, algumas questões que ela falou em relação a Deus? Às vezes, querido, nós questionamos a Deus pelas situações, porque nós não entendemos de fato, nossa mente é limitada. Mas independente da gente entender ou não, a gente precisa continuar o quê? Confiando no Deus na qual nós servimos. E vamos continuar o relato, diz assim, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver. Olha só, você tem dito assim a Deus: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, seja ela qual for. Você tem dito isso a Ele? Ou você tem dado uma listinha para Ele? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero isso daqui assim.
Ou será se a gente está entregando a nossa vida nas mãos de Deus? Vamos continuar. Versículo 18 diz assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Versículo 19: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Será que ela estava triste? Demais? Você já se sentiu triste alguma vez? Eu não tenho dúvidas disso. Ela também, como cristã, mesmo dando um excelente exemplo, ela se sentiu triste. Versículo 19. Aliás, 20. 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ruth, ela permaneceu ao lado de Noemi. Ela não desamparou ela. E nesse momento aqui nós podemos ver como as pessoas podem ser luz na vida de outras. A situação de Noemi era uma situação séria, queridos. Era uma situação difícil. Imagina só, você perdeu o seu marido. Primeiro, está passando fome. Segundo, perdeu o seu marido. Perdeu os seus filhos, distante de todo mundo. Você já se imaginou nessa situação? É uma situação difícil. Mas ela tinha com ela Ruth. E Ruth foi usada por Deus para demonstrar o carinho e o amor de Deus. Nos seus momentos de dificuldade, você teve pessoas que lhe apoiaram, que lhe ajudaram, que foram usadas por Deus? Você tem sido essa pessoa na vida de outros? Você tem ouvido, quem sabe, ligado, dado uma palavra de conforto, orado, ajudado financeiramente, seja lá como for. Você tem alcançado as pessoas de acordo com as necessidades dela? Muitas vezes, nas situações, às vezes a gente não consegue enxergar as providências divinas. E Deus, de forma silenciosa, age através das pessoas que estão à nossa volta. Ou, quem sabe, de uma pessoa desconhecida. Mas o nosso ponto de reflexão maior hoje é quem nós temos sido na vida daqueles que estão à nossa volta. Será se temos valorizado as pessoas? Será se temos, de fato, ajudado aquele que está ao meu lado? Não apenas somente com palavras, mas através de ações. Ruth, ela falou e ela agiu. E quem conhece a história de Ruth sabe que ela casou com Boaz, que ela teve filho, e que esse filho, neto de Noemi, foi uma bênção na vida dela. Você pode observar isso mais tarde na sua casa, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Como esse neto foi uma bênção na vida de Noemi. Queridos, Deus nunca desampara os seus filhos. Nunca. Independente da situação, independente da crise, seja ela qual for, Deus está conosco. O ano de 2020, ele foi um ano atípico e muito desafiador. Eu não preciso nem entrar em detalhes em relação a isso, porque além das crises mundiais, nós ainda tivemos as crises individuais. Cada um com as suas lutas, com as suas questões. Mas grandes coisas fez o Senhor na minha vida, na sua vida e também no mundo. Na divisão sul-americana, houveram 159.075 batismos. Amém? Houveram 25.174 rebatismos. 373 igrejas foram plantadas. Mais de 425 mil pessoas dando estudos bíblicos. Mais de 825 mil recebendo estudos bíblicos. Praticamente aí o dobro, né? 65.742 doadores de sangue.
Pela ASA foram atendidas mais de 1.621.436 pessoas. Mais de 4 milhões de quilos de alimentos foram doados. No projeto Ouvido Amigo, haviam 827 psicólogos atendendo de forma voluntária e foram feitos mais de 79.772 atendimentos. Queridos, um ano que foi um caos, um ano que foi super difícil, mas grandes coisas fez o Senhor. Imagina só, se a gente tivesse olhado, parado e dito assim, não dá para me dar estudo bíblico, porque eu não tenho como visitar a pessoa e estudar a Bíblia com ela. Queridos, ao invés disso, você pôde dar vários estudos bíblicos para várias pessoas em vários cantos do Brasil. Olha só que bênção. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo naqueles momentos que você acha que não vai dar em nada, Deus vai lá, transforma e abençoa e faz grandes coisas. E que nesse novo ano, a gente olhe para as dificuldades, para os problemas, para nos reinventar, para buscar as soluções e não olhar e focar no problema. Se você tem algum problema e você continuar olhando para ele como o problema, você sempre vai continuar nele, porque a sua mente não vai conseguir abrir e ver novas possibilidades. Então, olhe o problema, analise o problema e busque o quê? As soluções. E eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo abrirá a sua mente para encontrar essas soluções, porque ele já tem as soluções para os nossos problemas. A missão, queridos, não parou. O trabalho continuou. E o que você tem feito dentro dessa missão? De que forma você contribuiu? De que forma você se envolveu? Ou você ficou olhando para os problemas, para as limitações, para as restrições? A Marlete deu um relatório agora há pouco, e pelo que eu percebi aqui, a missão também não parou. Mas a gente precisa potencializar essa missão. A gente precisa aumentar. À medida que a situação fique difícil, a gente precisa o quê? Dobrar o trabalho. Como alguns dizem, né? Dobrar a meta. Nós não podemos parar. Isso ajuda tanto para a nossa salvação, como para a salvação de outras pessoas. Você não fez muita coisa, você acha que precisa melhorar, que precisa ajudar mais? Deus te deu esse novo ano para isso. Nós poderíamos ter morrido. Nós poderíamos ter, enfim, pego o Covid, não ter conseguido sair da situação, mas nós chegamos ao final do ano vivos e com saúde. Que tal aproveitarmos tudo isso para adorarmos a Deus, para sermos luz nesse mundo de trevas? As situações, elas têm lhe desanimado? Elas têm lhe deixado triste? Você tem se sentido inerte? Não consegue sair da situação? Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías. Estamos chegando ao fim e vamos ver aqui os conselhos de Deus ainda na sua palavra. Isaías capítulo 40. Para mim, esses versículos, eles são um dos meus preferidos. Diz o seguinte, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Independente de como vai ser esse ano, você pode estar alegre, você pode se envolver, você pode ajudar. Com quem? Com Cristo Jesus. É Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos ajuda nas adversidades, é Ele que pode transformar qualquer situação. Ele conhece as situações da igreja do Parque Piauí, Ele conhece as situações que lhe afligem e Ele quer te ajudar. Ele está lhe concedendo essa oportunidade para mudar, quem sabe, alguns aspectos na sua vida. Chegou a hora. Você está recebendo dias de oportunidades. Quantos? Eu não sei. Mas aproveite cada um. Ele concedeu dons.
Use esses dons. Às vezes a gente acha que para alcançar pessoas a gente precisa dar um estudo bíblico no sentido de abrir uma Bíblia com a pessoa, mas não necessariamente. Use a forma que você tem, aquilo que está nas suas mãos, ao seu alcance para fazer. Eu até estava conversando com o Felipe recentemente sobre isso, né? Às vezes a gente vai para o trabalho, às vezes a gente tem pessoas ali na nossa volta, na nossa vizinhança, que muitas vezes a gente não fala de Jesus para essas pessoas. E Deus, ele tem diversas formas de fazer isso. Antes da gente vir para cá, para Imperatriz, ou para Teresina, estávamos em Imperatriz e viemos para cá, a gente distribuiu alguns livros para as pessoas que moram no mesmo bloco que a gente. E a gente ficou assim, será que as pessoas vão receber os livros? Será que elas não vão ficar com medo do Covid? E a gente começou a pensar várias coisas, né? Não importa. Nós vamos fazer aquilo que nos compete. Se elas vão receber ou não, está com o Espírito Santo. E em uma das casas, que foi a que mais nos chamou a atenção, a gente levou um livro para cada apartamento, né? E um deles tinha uma moça fazendo uma faxina na casa de uma senhora que mora no térreo. E essa moça disse assim, nossa, esse livro é do pastor Luiz Gonçalves. Aí eu, sim. Aí ela, nossa, ele é bom demais, eu gosto muito das pregações dele, é excelente. Eu estava agora há pouco falando para a dona, e falou o nome da dona da casa, né? Eu estava agora há pouco falando para ela da TV Novo Tempo, que eu gosto muito e tudo. Você pode me dar um livro desse também? Aí eu posso. Aí eu voltei no apartamento para buscar o dela, né? Então, assim, para a gente foi uma surpresa. A gente não estava esperando essa receptividade. Então, queridos, o nosso papel é ir. É fazer com aquilo que está ao nosso alcance. E o resto é com Deus. E não tenha dúvidas que Ele vai abençoar. Ruth e Noemi, elas foram uma bênção, elas foram luz na vida uma da outra. Né? Tanto Noemi foi importante na vida de Ruth, como Ruth foi importante na vida de Noemi. E tanto nos momentos de dificuldade, como nos momentos de bonança. E é assim, queridos, que nós devemos viver. Não importa o que já fizeram com você. Seja luz. Transborde aquilo que está dentro do seu ser. O mundo diz o seguinte, fez isso com você? Faça em dobro. Pague na mesma moeda. Mas nós somos cristãos. Nós servimos a Cristo. E Ele não nos ensina isso. Ele nos diz o quê? Pagar o mal com o bem. Então, se nós estamos em Cristo, consequentemente, nós vamos ser luz na vida de outras pessoas. Como eu falei a princípio, eu não sei o que passou na sua vida, não sei quais dificuldades vocês passaram, mas eu acredito que tiveram suas dificuldades, assim como Ruth. Independente disso, do que você passou, do que você ainda tem passado, Deus quer continuar transformando você e te usar como luz nesse mundo em escuridão. Quer você entregar a sua vida, entregar este ano nas mãos de Deus? Quer você fazer diferente de algumas coisas que você fez no ano passado? Quer você ser uma bênção na vida de outras pessoas, levando a luz de Cristo Jesus? Vamos nesse momento louvar o nome do Senhor e entregar a nossa vida mais uma vez nas mãos dele, que tudo pode. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Então é se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Difícil entender que o cristão é
quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui na casa de Deus, porque você está aqui, firme e forte. Mesmo, queridos, com a nossa debilidade humana, Deus quer nos usar como luz neste mundo. Basta eu e você permitir isso. E nesse momento a oportunidade nos é dada. Oremos então. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia e a tua graça, que é imensa e nos alcança diariamente. Nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a mesmo em um mundo difícil, em escuridão, sermos luz, refletirmos a Ti e a Tua luz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Continua conosco durante este sábado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Cristo Jesus lhe abençoe hoje e sempre.